já amarramos, Senhor, e repreendemos toda a intenção do maligno de tirar a atenção, Senhor, de desviar o foco daquilo para o qual nós viemos receber de Ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Eu estou alegre, e você? Agora muito mais, né, que o pastor chegou, então... Aleluia! Queridos, nós vamos continuar ainda estudando o livro de Filipenses. O pastor ministrou no domingo passado sobre raízes antigas e uma visão renovada. E aí nós vimos na célula durante a semana que essa palavra deu o que falar, amém? Glória a Deus, foi bênção demais. Teve teatro, teve de tudo essa semana nas células. Foi muito, muito forte. E o que é mais lindo de ver, o quanto a palavra do Senhor se renova, né? Nós ministramos algo aqui e durante a semana nas células a gente vai vendo essa palavra sendo renovada na vida de cada pessoa. E isso é uma bênção, para a glória de Jesus. Para mim é uma alegria muito grande poder ministrar nessa noite. E eu quero dizer que você que nos dá a honra da sua visita pela primeira, segunda ou terceira vez, nós nos alegramos muito, muito, muito. Essa casa é a sua casa, amém? Glória a Deus. Queridos, e eu gostaria muito de nós falarmos sobre o Paulo. Eu achei que eu nem ia conseguir ministrar, gente, porque eu estou tremendo aqui. Foi muito forte mesmo. Eu disse assim, Senhor, eu não preciso ministrar, o louvor já ministrou tudo o que vai ser ministrado nessa noite. E é interessante como o Espírito Santo move no nosso meio. E eu, quando eu venho para o culto, eu dou o meu tudo. Eu estou até cansada de tanto que eu pulei, porque realmente eu dou como se fosse meu último culto ao Senhor. Né? Minha entrega total ao Senhor, porque para mim é uma alegria realmente estar na casa do Pai. E hoje nós vamos... estudar um pouquinho, né, analisarmos a vida de Paulo, um homem que foi tremendamente usado por Deus. E é interessante, eu não sei você, mas eu, quando falo no apóstolo Paulo, o que vem à sua mente? Prisão, perseguição, um homem que perseguiu os cristãos. Que mais que vem à sua mente? Pensa aí, quando fala no apóstolo Paulo, o que vem na sua mente, dentro daquilo que você conhece. E hoje eu gostaria de conversar com você, nós entendemos um pouquinho, e vamos dizer na linguagem de hoje, o currículo do apóstolo Paulo. Quem era realmente esse homem? E olha só que interessante. Ele foi um dos maiores missionários e plantadores de igreja dos últimos tempos. Foi o primeiro e grande teólogo cristão, e seus ensinamentos foram todos com base em Cristo Jesus. Alguns estudiosos dizem que se dependesse de Pedro e alguns outros apóstolos, provavelmente o cristianismo não teria chegado até nós. Teria ficado somente entre os judeus. Mas Deus usou a vida de Paulo para romper barreiras religiosas e raciais, a fim de que eu e você compreendêssemos e entendêssemos o cristianismo e aceitássemos Jesus como nosso único Salvador. Paulo, ele era um judeu circuncidado da tribo de Benjamim, falava a língua de aramaico em sua casa, era um grande observador das exigências da Torá, da lei, e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Era o primeiro e mais proeminente entre os judeus. Essas qualidades estavam enraizadas em sua alma. Então, apóstolo Paulo era o 01 da turma. Apóstolo Paulo era o cara. Ele era um homem muito, muito conhecedor. Paulo era fluente em grego, hebraico, aramaico e provavelmente em latim. Ele nasceu em Tarso, uma cidade que as instituições reuniam o que havia de melhor na questão do comércio, tanto oriental como ocidental. Então, tudo indica que o apóstolo Paulo, ele vinha de uma família muito rica e respeitada. Seus estudos rabínicos se iniciaram entre os 13 e 15 anos de idade.
seu professor, foi um dos mais respeitados doutores da época, Gamaliel. Paulo tinha dupla cidadania, de Roma e de Tarso. Ele conhecia os valores e privilégios dessa cidadania. Essa cidadania, essas duas cidadanias lhes davam valores e privilégios. Paulo era um homem poderoso, era um homem influente, um homem que causava medo, tanto que ele causava medo aos cristãos da época. Paulo era um homem muito conhecedor da lei. E por ele ser tão conhecedor da lei, das suas tradições, da cultura que ele recebeu da sua família, ser tão intrínseco isso nele, que ele defendia com unhas e dentes aquilo que ele acreditava. Ele era esse homem. E esses privilégios que traziam dessas duas cidadanias para ele, primeira delas, garantia que o julgamento dele fosse perante César, o imperador. Somente as pessoas, os romanos, eles só poderiam ser julgados quando simplesmente passasse, pela questão do imperador e ele ali julgasse todas as ordens, as leis, e vendo que aquilo que estava sendo ordenado sobre a vida de um romano para ser condenado tinha realmente valor na sua íntegra. Então Paulo ele teria que passar por essa autoridade. Ele era imune aos açoites antes da condenação, algo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não deixaram barato para ele. Ele passou por esses açoites até a morte de cruz. Outra coisa que deixava ele imune, a crucificação. Pedro foi crucificado na cruz. Mas ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Então, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E a crucificação da cruz era a pior pena de morte executada pelos romanos. Mas o apóstolo Paulo não foi crucificado na cruz, ele foi decapitado. Porque era uma norma que exigia na questão, quem tinha cidadania romana e de Tarso tinha que ser dessa forma. Mas isso, apesar de ele não passar por essas questões de açoite até a condenação, ele passou por açoites, mas não foi até a sua condenação, e por ele não ser crucificado, mesmo assim, ele não ficou imune de tantas lutas e dificuldades que ele passou pelo Evangelho. E o que é mais interessante, quando nós vamos ver em Atos 7:58, e eu gostaria que você acompanhasse comigo, aqui nessa história, ela narra o que aconteceu com Estevão. Quando Estevão foi morto, ele foi apedrejado pelo povo. Ele foi levado para fora da cidade, porque ele estava falando de Jesus, ele estava falando de tudo que os profetas haviam falado antigamente. E Estevão estava ali diante do Sinédrio, contando tudo o que havia acontecido e querendo de alguma forma abrir os olhos daquele povo. E eles não aceitaram. Os líderes judaicos da época não aceitaram, pegaram Estevão e levaram para fora da cidade. E a Bíblia diz aqui, em 7:58, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas tiraram os casacos, em algumas versões diz o manto, e os puseram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto as pedras eram atiradas sobre Estevão, ele orava: Senhor Jesus, receba meu espírito. Depois caiu de joelhos e gritou: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. E com isto morreu. E quem estava vendo essa morte sem impedir, e além de estar vendo essa morte sem impedir, ele estava representando os líderes judaicos ali do Sinédrio, era Paulo, que até então, esse momento, ainda se chamava Saulo. E a Bíblia diz que a roupa, a capa de Estevão estava aos pés do jovem Saulo. E é interessante, queridos, porque capa, na palavra de Deus, ela fala sobre transferência
de autoridade profética. Paulo, naquele momento, ele não sabia que o que estava aos seus pés foi uma grande responsabilidade. Responsabilidade essa que procurava quem a vestisse. E aqui eu quero dizer sobre a sua vida. Se você já entregou sua vida para Jesus, se você já faz parte dessa família de Cristo, existe uma responsabilidade sobre a minha e sobre a tua vida. Foi transmitido para nós uma capa, uma transferência dessa autoridade profética. E você e eu somos boca de Deus nessa terra, amém? Para profetizar sobre as nações o que Jesus veio fazer e o que ele virá buscar a sua igreja. Paulo não tinha a noção do que ia acontecer com ele. Porque até então, este momento, quando aconteceu isso, ele se indignou mais ainda, porque o cristianismo naquela época era visto como uma seita. Não era visto como algo de Deus. Pelo contrário, e as pessoas que seguiam, que falavam de Jesus, elas eram conhecidas como os do caminho. Aqueles que anunciavam Jesus Cristo. Os discípulos que anunciavam Jesus Cristo. Mas aconteceu o que Paulo não esperava. Depois dessa narrativa aqui de Atos 7, em Atos 9, eu vou para Filipenses, tá? Não se preocupe que eu vou para Filipenses. Atos 9, do 3 ao 4, nos diz assim: quando Saulo estava se aproximando de Damasco, em sua missão, de repente, uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Queridos, nesse exato momento, Saulo tem um encontro com Jesus. Uma luz muito forte brilha em sua direção. E Jesus olha para ele e diz: Saulo, por que você me persegue? E o que é interessante é que Jesus não disse para ele: Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Saulo, por que você está matando e perseguindo os meus discípulos? Saulo, por que você está perseguindo aqueles que são do caminho? Quando Jesus olha para Saulo, ele diz: por que você me persegue? E sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Se eu e você estamos sendo perseguidos no trabalho, estamos sendo perseguidos na família, estamos sendo perseguidos aonde nós formos, por aquilo que nós carregamos, saiba que essas pessoas não estão perseguindo você, eles estão perseguindo a Jesus Cristo. Aleluia! Você consegue se alegrar com isso? Não é nada pessoal, não é sobre você, mas é sobre aquilo que você e eu carregamos. Jesus Cristo, o Salvador. E nesse exato momento, este homem culto, este homem conhecedor da lei, este homem que era um homem poderoso, ele não vê com seus olhos porque ele fica cego, mas ele ao ouvir, ele entende quem era a autoridade que falava com ele. Ele entende, e Jesus fala para ele: tu tá indo para... Jesus não falou isso, tu tá indo para a cidade de Damasco para matar, mas ele disse: tu tá indo para a cidade de Damasco, então vai lá, que eu vou enviar alguém para te dar todas as instruções do que você deve fazer. Só que Saulo estava indo para a cidade de Damasco perseguir os cristãos. Ele entrava nas casas, arrancava os homens e as mulheres e colocavam na prisão. Então ele era um homem que as pessoas tinham medo dele, principalmente os do caminho. Tanto que, quando Deus fala para aquele homem de Deus ir falar com Saulo, ele teve medo também. Mas mesmo esse homem tão duro, mesmo esse homem, que ele na verdade, ele era conhecedor da palavra naquela época, da lei. Ele era um defensor da lei. Este homem se quebranta aos pés do Senhor. E a Bíblia diz que a partir daquele momento,
Ele passou 3 dias ali em jejum, e depois que ele voltou a enxergar, ele começou a anunciar a palavra de Deus. Mas sabe o que é mais lindo de saber, de ouvir? É que com toda aquela intensidade que ele tinha antes, ele não perdeu. Mas ele simplesmente focou para o lugar certo. Com a mesma intensidade que ele perseguia, que ele matava pela lei, com essa mesma intensidade, ele ia falar de Jesus a todos aqueles que chegavam perto dele. A partir desse momento, Paulo, ele não desperdiçou tempo na sua vida como cristão. Querido, nós não podemos desperdiçar tempo aqui. Tempo é muito precioso. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo porque Ele está à porta. Jesus está voltando. Amém? E existe muitas pessoas que estão sedentas por esse Cristo. E eu e você somos a resposta. Imediatamente ele começou a proclamar uma nova fé em Jesus, com o mesmo vigor que antes ele usava para defender a lei. A mudança foi tão evidente pela mensagem que Paulo começou a pregar nas sinagogas de Damasco, dizendo que esse Jesus, era o Filho de Deus. Ele fala isso em Atos 9:20. Agora ele precisa testificar, ele precisa provar para aquelas pessoas quem era o Cristo que realmente ele estava falando. E agora eu te convido para ir para Filipenses 3. Filipenses 3, do 8 ao 11. Diz assim: sim, todas as coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo ou mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo e tornar-me com Ele, não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom, ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele se baseia na fé. Eu renunciei a todas as outras coisas. Descobri que este era o único meio que realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos, e conhecer o que significa sofrer e morrer por ele, com a esperança de que eu mesma possa alcançar a ressurreição dos mortos. Ele entendeu o porquê que aqueles cristãos eram apaixonados por Jesus. Ele entendeu o que aqueles homens e mulheres faziam por Jesus. Caiu a ficha de Paulo. Tanto é que tudo que eu aprendi, tudo que eu sempre estudei, tudo que ele sempre foi ensinado dentro da lei, ele disse: eu coloco como se não tivesse valor nenhum, perto daquilo que é conhecer o Senhor Jesus Cristo. E sabe o que é mais lindo? Que quando o apóstolo Paulo escreve essas cartas, e o Novo Testamento ele tem mais de 13 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, e a carta de Filipenses foi escrita por este homem enquanto ainda estava na prisão. Ele estava acorrentado, ele estava com seus pés presos numa madeira, mas ele declarava a palavra do Senhor para aquele povo, ensinando aquele povo. E sabe o que é mais lindo? Quando alguém te perguntar qual é o livro da Bíblia que fala sobre alegria, você diga: foi Filipenses. Filipenses ensina sobre alegria, porque muitas e muitas vezes o apóstolo Paulo dizia ao povo de Filipos: alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor.
E sabe o que eu vejo, Madalena? Que se o apóstolo Paulo conhecia essas canções naquela época que foram cantadas hoje, meus amados, ele estava dentro daquela prisão, declarando isso, ainda que os meus olhos não estejam vendo, eu creio no que Cristo fez por mim, eu sei que o meu Redentor vive, não importa as circunstâncias que eu estou, não importa se eu estou numa prisão úmida, fedida, que o esgoto passava no lado, talvez todo machucado, ele dizia para aquele povo, alegrem-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a tua força, a alegria do Senhor é a tua força. O apóstolo Paulo está dizendo, não se abatem por aquilo que os teus olhos naturais estão enxergando, mova-se por fé, o cristão move-se por fé. Nós não nos movemos por aquilo que nós sentimos ou por aquilo que nós vemos. Na terra, é no céu. E a palavra ministrada na quarta-feira pela Kelly foi sobre o mundo espiritual. Sobre conhecermos o mundo espiritual. Sobre termos entendimento que existe um mundo espiritual. E aqui nesse momento é um mover espiritual, porque aquilo que eu estou falando é o que Cristo testifica no meu espírito, que é testificado no teu espírito, para que a tua fé seja fortalecida, seja renovada em Cristo. E essa mensagem nessa noite é visão renovada. Esse homem teve a sua visão renovada. Ainda que ele conhecia toda a lei, ainda que ele tinha todos os ensinamentos, o seu professor foi o melhor. Talvez você pense aí, cara, eu queria ter tido aquele professor na faculdade. Aquele é o top. Aquele é demais, e a forma como ele ensina é demais. Paulo teve o melhor professor aqui na terra. Mas nada se compara àquilo que ele recebeu no seu espírito quando ele teve o encontro com Jesus. Nada se compara. Nada que nós aprendermos nessa terra, nada que nós fizermos nessa terra, se compara àquilo que nós temos quando nós nos encontramos com esse Jesus Cristo. Ele transforma a vida. Ele transformou a vida de Paulo. Ele transformou a mente de Paulo. E ele disse que nada se comparava. Esse ganho inestimável de conhecer Jesus, nada se compara. Paulo ouvia falar de Jesus. Ele ouvia falar. Provavelmente Paulo, na sua infância, ele foi morar em Jerusalém. Na mesma época que Paulo ainda era criança em Jerusalém, Jesus também trabalhava com seu pai de carpinteiro. Mas eles não se encontraram nessa caminhada. Paulo seguiu outro caminho. E mais tarde ele começou a ouvir falar desse Jesus, que fez uma revolução. E aí então ele começou a perseguir aqueles que criam nesse Jesus. Mas quando Paulo teve o encontro com Jesus, ele entendeu o que os do caminho faziam. Ele entendeu aquele povo ser apaixonado por Jesus. Porque algo como uma explosão aconteceu dentro de Paulo. A sua mente, que era totalmente cauterizada, foi totalmente renovada pelo Espírito de Deus. E ele se apaixonou e ele começou a ter experiências com Deus. E querido, eu quero te dizer, busque ter as tuas experiências com o Senhor Jesus. Não fique nas experiências dos outros. Não fique, é bom a gente ouvir as experiências dos outros, mas é extraordinário quando você vive as tuas próprias experiências com Cristo. As mais profundas e intensas que você puder, viva com Jesus. Porque Paulo começou a viver. Paulo começou a ter uma mente renovada. Por isso que em Romanos 12:2 ele mesmo fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação a sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela é boa,
ela é perfeita, ela é agradável, ela não se compara com nada que existe nessa terra. É a palavra de Deus. Não se conforme com aquilo que você já recebeu antes. Sabe, muitas vezes nós ficamos presos àquilo que nós já recebemos uma vez. Eu tive uma experiência com Deus lá atrás, logo que eu me converti. E é interessante, o novo convertido realmente ele prega até para o poste. Porque a sede é tanta por Jesus, e a alegria é tanta, que ele quer que todo mundo se converta. E é assim que nós temos que ser sempre, na verdade. Mas acontece que nós vamos amadurecendo na fé. E nós vamos ter novas experiências com Deus. Então aquelas experiências que você teve lá atrás no início, não serão mais as mesmas que você vai ter agora. Por quê? Porque a água não está mais no tornozelo, a água está subindo, está no joelho, e ela vai subindo até a cintura, até você não conseguir mais, você não consegue mais caminhar, então você começa a nadar. Porque tamanhas são as experiências que você começa a viver com Deus. Você quer mais e mais dele. Você come a palavra dele dia e noite. Ela se torna alimento para você. Quando a palavra de Deus, quando a igreja começou a ser anunciada, que em Atos 2 fala que eles se reuniam de casa em casa e no templo. De casa em casa e no templo. E eles partiam o pão. Sabe o que é esse pão? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que era repartida entre eles. Porque era isso que fortalecia. Sabe o que vai te fortalecer? É quando você e eu aprendemos a ter comunhão na palavra de Deus. Nos reunirmos, sentarmos à mesa, trocarmos ideias sobre aquilo que eu e você temos aprendido e experimentado em Deus. Porque a minha fé te fortalece. A tua fé me fortalece. Mas quando nós nos sentamos para perder tempo com coisas que são dessa terra, para perder tempo com coisas que não enche, que só enche a barriga, que só enche a mente de informações, mas a tua fé não é renovada, a palavra de Deus deixa de ser aperfeiçoada em nossas vidas. E aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo assim, do 13, na parte B ele diz assim, vou ler todo o 13, ele diz assim, não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser. Olha o cara falando. Ele diz antes que ele não aprendeu tudo o que ele tinha que aprender. E ele diz, eu não sou ainda tudo que eu deveria ser. Porém, eu estou o quê? Concentrando todas as minhas energias, diga aí, energias. Amém? Para insistir nessa única coisa. Qual é a única coisa? Esquecendo-me o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à minha frente. Esquecendo o passado. O que eu e você precisamos esquecer, deixar para trás. Talvez passado de perdas. Perdas de amigos, familiares, de muito dinheiro, perdas de bens, um passado de dor, de traumas, de decepções, um passado de coisas até mesmo boas. Mas que muitas vezes nós ficamos no saudosismo. Sabe? Quando eu fazia tal coisa. Quantas pessoas eu ganhei para Jesus. Quantas células eu liderei. Quantas pessoas eu cuidei. Quantas vezes eu tive que sair de madrugada para orar por alguém. Quando o Senhor me usou para orar por aquela pessoa e ela foi curada. Isso é muito bom, queridos. Mas nós não podemos ficar presos ao passado. Nem nas coisas boas. Porque o Senhor tem algo novo. O nosso Jesus é criativo. Ele renova todos os dias as coisas. Então aquilo que você fez lá atrás,
Você pode fazer muito melhor agora. Por quê? Porque agora você já tem uma bagagem de experiência que lá atrás você não tinha, hoje você tem. Inclusive você sabe aonde você pode, o que você pode fazer e o que também você não pode fazer. Porque você já carrega essa bagagem de experiência junto com você. Às vezes nós ficamos presos, quando eu pertencia a tal ministério, como era bom. Quando nós nos reuníamos, era uma bênção. Quando eu trabalhava em tal emprego, quando eu tinha relacionamentos com tal pessoa, quando eu morava numa antiga cidade, quando eu cheguei aqui, eu era presa à minha antiga cidade. Né, amor? Eu era presa à igreja que eu congregava lá. Eu era presa a tudo que eu vivia naquela igreja. E parecia que nada que eu visitasse aqui se encaixava com o que eu vivi lá. Mas peraí, não foi a minha escolha querer mudar de cidade? Então eu deixo o que ficou para trás. Foi aprendizado, mas eu tenho que olhar para a frente, para o futuro. É o futuro que está à tua frente, não é o passado. O que está à tua frente é o futuro. E é assim que nós precisamos nos posicionar, queridos. Quando eu penso no passado, algo que me ajuda a lembrar é que o futuro não é limitado pelo nosso passado. Não é limitado pelo nosso passado. Lembre-se das coisas boas, admiráveis, dignas de louvor, que compõem o mosaico da sua vida. O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, ele diz assim: e agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firme-se seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pense em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pense em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. A pergunta que eu e você temos que fazer à nossa mente todo o tempo é: isso louva a Deus? Esse tipo de pensamento está louvando a Deus? É digno? É puro? É bom? Então é nisso que eu devo pensar. Se foge disso, deixe de lado, meu irmão. E você tem autoridade dada por Deus para você mandar os demônios calarem sobre a tua mente e sobre a tua vida. Você e eu temos autoridade sobre esta terra. Foi dada-nos pelo Senhor Jesus Cristo. Quando olhar para o passado, apenas agradeça pelas boas decisões tomadas. Agradeça por toda a ajuda que você recebeu. Agradeça pelas coisas boas que você viveu. Mas olhe para o futuro. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. O esquecer aqui no grego é o mesmo que não lembrar mais. Não ter que lembrar mais. E eu não acho que esse não ter que lembrar mais significa que eu e você vamos ter uma amnésia. Não! Mas é uma decisão. É uma escolha que eu e você façamos para que não venhamos nos lembrar de coisas que não vão acrescentar em nada. Acrescenta, meu irmão, pensa. Não acrescenta, deixa de lado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque este homem tinha todo o motivo do mundo para viver preso ao passado pelo que ele havia feito com os cristãos. Ele conheceu Jesus Cristo. Ele conheceu esse Jesus que transformou a sua vida. E então ele passou a entender o que aqueles cristãos faziam. E aí pensa você, um homem que conheceu Jesus Cristo, que sabia a alegria que existia na vida daquele povo, e ele matava aquelas pessoas que serviam ao Cristo que agora ele servia. Talvez a culpa que esse homem poderia carregar. Quantas pessoas deixarão de servir a Jesus? Porque eu matei tantas pessoas. Eu botei tantas pessoas na prisão.
que elas poderiam ser mais uma comigo anunciando o Evangelho. Mas ele não ficou preso ao passado. Ele não ficou. Porque quando nós encontramos Jesus Cristo, Ele nos perdoa. Quando nós nos arrependemos, quando nós entregamos tudo diante do Senhor, quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós entregamos tudo aos pés da cruz, Jesus nos perdoa. Aleluia. Até a morte de Estevão poderia estar na consciência de Paulo. E eu te pergunto, que tipo de cristão inútil ele não teria sido se não tivesse confessado os seus pecados e pedido perdão ao Senhor. Não tem como correr uma corrida olhando para trás. Não tem como, queridos. Se você já tentou correr alguma vez, nem que seja de uma barata, de um rato, seja lá o que for, você sabe que se você olhar para trás, qual o risco de você dar de cara na parede, ou você perder o equilíbrio, acontecer qualquer coisa. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não faça uma corrida olhando para trás. Não arraste a culpa do passado junto com você. Entregue aos pés da cruz. O Senhor nos perdoa. Mas eu e você escolhemos nos perdoar. Porque muitas vezes a gente entende que Jesus perdoa, mas nós não conseguimos nos perdoar pelo que fizemos. Se fosse olhar para a vida de Paulo, ele poderia cair nessa armadilha. Mas ele não caiu. O que ele fez foi ser intenso na busca em Jesus Cristo e anunciar a palavra. E enquanto Paulo corria a sua corrida, Paulo teve a visão sendo arrebatado ao paraíso. Ele viu a superioridade do céu. E eu já estou caminhando para o final. 1 Coríntios 2, do 9 ao 10, diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós, por meio do seu Espírito. O Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aleluia! É esse Espírito Santo que habita dentro de nós. E que diz, você está perdoado, você é amado. Deixa o passado para trás. Viva o novo que eu tenho à sua frente. Olha para o alvo. Olha para o alvo. Não desfoque a sua visão. O apóstolo Paulo foi arrebatado aos céus, queridos. E ele não consegue colocar em palavras o que ele viu. A única coisa que ele diz é: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem chegou na mente o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! É isso que Jesus preparou para nós. O melhor. E a segunda coisa que ele viu, um consolo para suportar as aflições. Romanos 8,18 diz: considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia! Queridos, olha a situação que esse homem se encontrava. E ele teve esse consolo. E ele diz: tudo que eu estou passando aqui, todo sofrimento, toda aflição, não se compara com a glória que em nós será revelada. Eu não sei você, mas quando cantar aquela canção, O Peso da Tua Glória, se você já viveu um momento assim, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não quer mais estar. É um peso, é uma alegria, é uma vontade de gritar, uma vontade de correr, é uma sensação que parece que você vai explodir. E você não quer sair daquele momento. Você não quer que pare aquele momento.
Porque é muito forte. Sabe, tudo isso que você sentiu ainda não se compara com aquilo que virá. Não se compara. Porque o nosso corpo será transformado no glorioso corpo celestial, aonde nós viveremos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Paulo estava preso e acorrentado, mas a sua alma e o seu espírito estavam livres em Jesus Cristo. Aleluia! Muitas vezes nós temos a liberdade de ir e vir para onde queremos. Temos a falsa liberdade de fazermos o que queremos da nossa vida. Mas a nossa alma está presa a algo. Quem ainda não recebeu Jesus Cristo não tem esse espírito vivo dentro dele. Então não tem essa liberdade. Por fora, suas circunstâncias eram nada favoráveis, mas por dentro ele exultava de alegria. Aleluia! É neste nível de cristianismo que precisamos viver. É neste nível, queridos. De quando conversarmos um com os outros, meu irmão, como é que você está? A alegria do Senhor é minha força. Quando você usar isso, a pessoa já sabe que o negócio está difícil. Mas que você está forte em Senhor Jesus Cristo. Pode um diagnóstico médico vir. Mas quando você crê na palavra do Senhor, você sabe que quem dá o decreto é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Vamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Vamos deixar de perder tempo com coisinhas insignificantes. Porque a palavra de Deus diz que a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Nós somos responsáveis. Nós não estamos aqui apenas de passagem, passatempo. Aqui não é nada comparada com a vida eterna. A Jordana fez uma dinâmica na célula, assim, um visual assim, extraordinário. Ela pegou um cadarço. Na ponta do cadarço, ela pintou de vermelho. E nós éramos para olhar para aquele cadarço e imaginar que ele era infinito, ele não tinha fim. Mas aquela pontinha vermelha do cadarço era a nossa vida, aqui na terra. Só que a pergunta que mais marcou comigo foi: aquilo que você fizer aqui vai determinar a eternidade. Porque, queridos, isso é real. Com Cristo, sem Cristo, nós vamos para a eternidade. A questão é onde eu e você queremos passar. A eternidade na glória com o Senhor. Foi isso que Ele reservou para nós. Então, o pouco de tempo que nós temos aqui nessa terra, vamos viver com toda a intensidade para o Senhor. Foi isso que o apóstolo Paulo fez e tantos outros da palavra de Deus nos ensinaram. Talvez você se encontre com a sua alma acorrentada, presa em dores emocionais, lembranças do passado que te impede de viver o extraordinário em Deus. Mas sabe o que é interessante? É que o Senhor deixa nós decidirmos o que nós queremos. Ele diz: está aqui. Está diante de você. A bênção ou a maldição, você escolhe. E Ele ainda orienta: escolha a bênção. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Não deixe que essas coisas te impeçam de viver uma vida intensa e gloriosa com Jesus Cristo. Não pensa que uma vida cristã é apenas virmos para o culto. Esses momentos aqui que vivemos, eles são maravilhosos. Mas isso não se compara com a glória que há de vir. Aleluia.
Entregue tudo aos pés do Senhor. Feche seus olhos. Talvez você não conheça ainda esse Jesus Cristo. Talvez, assim como o apóstolo Paulo, você ainda não conhece esse Jesus intenso e maravilhoso. Mas se hoje você quiser abrir a porta do seu coração e deixar Ele entrar, Ele vai cear com você e vai escrever o teu nome no livro da vida. Mas hoje, nesse momento, é a tua oportunidade. Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, levante a sua mão aonde você está. Aleluia. Levante a sua mão onde você está, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. A outra oportunidade é para quem já entregou um dia a sua vida a Jesus Cristo, mas foi tomado pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas dificuldades, e você não consegue mais sentir aquela chama que você sentia antes. Hoje é o dia de você entregar aos pés da cruz as aflições, as decepções, coisas que você perdeu. Entregue aos pés da cruz e venha viver algo novo no Senhor. Volte a olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor ministra uma canção, eu gostaria que você meditasse. Não comece a cantar para você não desfocar no que você acabou de ouvir. Deixe o Ministério de Louvor ministrar nesse momento. Talvez a canção que eles vão ministrar também vai falar ao teu coração. Porque tudo que foi feito aqui completa a palavra dessa noite. Mas eu quero que você reflita no que foi pregado aqui. Em tudo que o apóstolo Paulo nos ensinou, tudo aquilo que o Senhor Jesus já tem ministrado no teu coração durante a semana. Fale com o Senhor. Talvez tanto tempo que você não chora mais na presença do Senhor. Talvez tanto tempo que você não sente mais a presença dEle. Mas Ele está aqui. Ele está neste lugar.